Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro muito interessante chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro foi escrito por George S. Clason e publicado em 1926, mas ainda é muito relevante e inspirador nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Malhação Mental. O livro conta a história de um homem chamado Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia. Ele compartilhou suas lições financeiras com seu amigo, que estava em uma situação financeira difícil. Arcade explicou que a chave para a riqueza é seguir alguns princípios simples, como guardar uma parte do seu salário, investir em outras coisas que conhecemos e evitar dívidas. O livro é um clássico atemporal que oferece lições financeiras valiosas para todos. Seguindo os princípios financeiros que são altamente importantes apresentados na obra, nós poderemos construir uma vida financeira saudável e próspera. E eu espero que este vídeo seja bastante útil para vocês e que consigamos todos aplicar esses princípios em nossas vidas. São estas as 11 parábolas. A história do homem que desejava ouro, a história do homem que foi desiludido com a sorte, a história do homem que conquistou sua casa, a história do sortudo que perdeu tudo, a história do escravo que salvou seu senhor, a história do empréstimo que não rendeu frutos, a história do amigo generoso, a história do sonho da muralha, a história da bolsa que encolheu, a história dos tabeliães que queriam um presente e a história do homem que ficou desesperado por sua família. A primeira parábola do livro O Homem Mais Rico da Babilônia conta a história de um homem chamado Arcade, que tinha um grande desejo de se tornar rico. Ele trabalhava duro todos os dias, mas apesar de seu esforço, nunca conseguia economizar dinheiro suficiente para ficar rico. Um dia, ele decide procurar o homem mais rico da cidade e pedir-lhe conselhos sobre como se tornar rico. O homem rico, chamado Algamish, concorda em ensiná-lo, mas com uma condição: que Arcade siga fielmente suas instruções. Algamish começa então a ensinar a Arcade a primeira lição sobre a acumulação de riquezas. Comece a guardar uma parte de tudo que ganha. Ele ensina a Arcade que ele deve economizar pelo menos 10% de tudo que ganha e colocá-lo para trabalhar, investindo-o em alguma coisa que trará lucro. Com essa lição, Arcade começa a economizar regularmente uma parte de sua renda e, com o tempo, começa a acumular riquezas. Ele aprende que o segredo para se tornar rico não é apenas trabalhar duro, mas também ter a disciplina de economizar e investir seu dinheiro sabiamente. Essa parábola nos ensina a importância de ter o hábito de poupar dinheiro e investi-lo para gerar lucro, a fim de acumular riqueza ao longo do tempo. A segunda parábola do livro conta a história de um homem chamado Bansir, um alfaiate que trabalha duro todos os dias, mas que nunca tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Bansir lamenta sua condição e deseja ardentemente ter dinheiro suficiente para desfrutar de uma vida melhor. Um dia, ele decide procurar seu amigo, Kobe, que é um músico de sucesso e tem uma boa quantidade de dinheiro. Kobe, ao ouvir a queixa de Bansir, começa a ensiná-lo a segunda lição sobre a acumulação de riquezas: controle seus gastos. Ele ensina a Bansir que, mesmo que ele ganhe pouco dinheiro, ele pode economizar e se tornar rico, desde que controle seus gastos e evite gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Com essa lição, Bansir começa a controlar seus gastos e a economizar dinheiro. Ele percebe que, ao evitar gastos supérfluos e concentrar-se apenas no que é importante, ele consegue economizar uma quantia significativa de dinheiro. Essa parábola nos ensina que, para acumular riquezas, é importante ter controle sobre nossos gastos e evitar gastar dinheiro com coisas desnecessárias. A terceira parábola da obra conta a história de um homem chamado Arcade que se tornou o homem mais rico da Babilônia através do uso eficaz da terceira lição para a acumulação de riquezas: faça seu ouro multiplicar. Ele é um ex-escravo que, após aprender as lições de acumulação de riquezas, tornou-se um grande negociante e acumulou uma grande fortuna. Ele se tornou um mentor e ensinou a outros sobre as lições da acumulação de riquezas.
A terceira lição é baseada no princípio de que, para aumentar a riqueza, é necessário investir o dinheiro de forma sábia. Arcade ensina que o dinheiro não deve ser guardado embaixo do colchão, mas sim investido em empreendimentos que gerem lucro. Ele ensina que é importante investir em coisas que geram um retorno seguro e previsível, em vez de investir em coisas que são arriscadas e incertas. Ele aconselha a investir em negócios que você conhece bem e entende, para minimizar os riscos. Arcade também enfatiza a importância da paciência e da perseverança nos investimentos, e ensina que, mesmo que haja perdas temporárias, é importante permanecer focado no objetivo final e continuar investindo para obter lucro a longo prazo. Essa parábola nos ensina que, para acumular riquezas, é importante fazer com que o dinheiro trabalhe para você, investindo-o sabiamente em empreendimentos que gerem lucro. É um ensinamento bastante valioso que nos mostra que a chave para a acumulação de riquezas é investir sabiamente e com paciência. A quarta parábola do livro é intitulada A Sorte do Sortudo. Ela começa com um homem chamado Arcade que se torna o homem mais rico da Babilônia e recebe a visita de seu amigo de infância, Banzir, que está pobre e desesperado. Banzir reclama que ele tem trabalhado duro a vida toda, mas nunca teve sorte. Ele acredita que a sorte é o fator mais importante na obtenção de riqueza. Arcade discorda e explica que a sorte é apenas um fator, mas que a habilidade de administrar o dinheiro e investir sabiamente é muito mais importante. Arcade então revela que ele próprio costumava ser um homem pobre e sem sorte, mas que ele aprendeu as leis da riqueza e as colocou em prática. Ele explica que a riqueza vem da economia cuidadosa, da proteção dos bens contra perdas e da multiplicação do dinheiro por meio de investimentos sábios. Banzir fica impressionado com a sabedoria de Arcade e pede que ele lhe ensine essas leis da riqueza. Arcade concorda em ajudá-lo e faz um acordo com Banzir. Ele lhe ensinaria uma lei a cada vez que Banzir economizasse um pedaço de ouro. Eventualmente, Banzir aprende todas as leis da riqueza e se torna um homem rico e bem-sucedido, provando que a sorte não é tão importante quanto a habilidade de administrar e investir dinheiro com sabedoria. A quinta parábola do livro é intitulada O Sonho do Muro. Nessa parábola, um homem chamado Maton, um pedreiro de profissão, sonha com uma grande riqueza. Então, ele decide procurar a ajuda de seu amigo, um rico comerciante chamado Arcade. Maton conta seu sonho para Arcade, que lhe diz que a realização da riqueza começa com a construção de uma casa próspera. E, para construir uma casa próspera, é necessário que o pedreiro saiba como poupar e investir seu dinheiro. Arcade aconselha Maton a começar economizando 1/10 de tudo que ganha. Ele também o instrui a procurar conselhos de pessoas experientes antes de investir seu dinheiro em qualquer empreendimento. Arcade enfatiza a importância de investir em coisas que possam gerar lucro e nunca desperdiçar dinheiro em coisas fúteis e que não tenham valor duradouro. Com esse conselho, Maton começa a economizar dinheiro e a investir em empreendimentos lucrativos. Com o tempo, ele se torna rico e realiza seu sonho de ter muita riqueza. A sexta parábola da obra é intitulada A História do Homem que Desejava Ouro. A história começa com um homem chamado Arcade, o personagem principal do livro, que é abordado por um homem mais velho em uma cidade vizinha. O homem pede ajuda a Arcade para encontrar ouro, pois ele acredita que isso resolverá todos os seus problemas financeiros. Arcade decide ajudá-lo e lhe dá uma tarefa. Todos os dias, durante um mês, ele deve guardar 1/10 dos seus ganhos e gastar os 9/10 restantes com suas despesas habituais. O homem segue o conselho de Arcade e, no final do mês, ele descobre que economizou mais dinheiro do que nunca. Arcade explica que a chave para acumular riqueza é guardar uma parte do que se ganha e investir sabiamente. A lição central dessa parábola é a importância de economizar e investir consistentemente para alcançar a riqueza financeira. Guardar uma parte do que se ganha é uma prática crucial para acumular riqueza ao longo do tempo e alcançar então a segurança financeira desejada. A sétima parábola da obra é intitulada O Campo de Trigo.
Nessa história, um homem chamado Tarkat, um vendedor de mercadorias que gastava mais do que ganhava, estava endividado e desesperado. Ele pediu ajuda a Arcade, o homem mais rico da Babilônia, que lhe ensinou a lição da boa sorte. Arcade contou a Tarkat que a boa sorte não é algo que cai do céu ou que é concedido pela divindade, mas sim algo que pode ser criado pela própria pessoa por meio de suas ações e escolhas. Ele explicou que, assim como um agricultor planta uma semente e cuida dela com atenção e esforço, a pessoa deve cuidar de sua renda e gastar sabiamente para colher os frutos da prosperidade. Tarkat aprendeu a lição e começou a aplicá-la em sua vida. Ele aprendeu a economizar dinheiro e a investir em mercadorias de qualidade para revender com lucro. Ao fazer isso, ele conseguiu pagar todas as suas dívidas e acumular riqueza ao longo do tempo. A parábola do campo de trigo ensina que a prosperidade não é um acidente ou resultado de sorte, mas sim um resultado de escolhas sábias e esforços persistentes. É necessário cultivar e cuidar do nosso dinheiro com a mesma atenção e dedicação que um agricultor cuida de suas plantações para obter sucesso financeiro. A oitava parábola do livro é intitulada A Sorte que Sorri aos Audazes. Nessa história, o personagem principal, Arcade, o homem mais rico da Babilônia, decide ensinar seus amigos mais próximos sobre o segredo de sua riqueza. Ele começa explicando que, no início de sua jornada para a riqueza, ele havia tomado emprestado uma grande quantia de dinheiro de um credor rico e experiente. Em vez de gastar o dinheiro em coisas frívolas, ele investiu em um negócio lucrativo e conseguiu devolver o dinheiro com juros. Arcade explica que, embora muitas pessoas pensem que a sorte tem a ver com a obtenção de riquezas, na verdade é necessário ser corajoso o suficiente para tomar riscos calculados e investir dinheiro em negócios que possam gerar lucros. Ele também explica que a sorte muitas vezes sorri para aqueles que têm uma mente aberta e estão dispostos a aprender com seus erros. Por outro lado, aqueles que têm medo de tomar riscos e não estão dispostos a aprender com seus erros acabam sendo os que mais sofrem com a falta de sorte. A nona parábola conta a história de um jovem chamado Dabazir, que desejava tornar-se um grande mercador e ter riquezas como os homens mais prósperos da Babilônia. Ele procurou o conselho de um homem rico e sábio, chamado Algamish, que lhe disse para gastar menos do que ganhava e investir a diferença em terras férteis ou em um negócio promissor. Dabazir seguiu o conselho de Algamish e começou a economizar 1/10 de seus ganhos todos os meses, mas logo desistiu do plano porque achou que o dinheiro que economizava não era o suficiente para torná-lo rico. Ele então começou a gastar mais do que ganhava, pegou empréstimos com juros altos e acabou afundando em dívidas. Desesperado, ele procurou novamente Algamish em busca de ajuda. Algamish mostrou a Dabazir que ele havia perdido a chance de se tornar rico por não ter perseverado em seu plano de economia e investimento. Ele ensinou a Dabazir a importância de ser paciente, economizar e investir sabiamente, e o jovem aprendeu a lição. Assim, a parábola ensina que a perseverança é fundamental para alcançar a prosperidade financeira e que é importante ter disciplina e método para economizar e investir de forma inteligente, em vez de gastar impulsivamente e cair em dívidas. A 10ª parábola é intitulada A Sorte que Sorri aos Prudentes. Nela, Arcade conta a história de um homem chamado Nomazir, que vivia em uma cidade longe da Babilônia e era conhecido por sua grande inteligência. Certo dia, Nomazir encontrou um velho amigo de infância que lhe contou sobre sua fortuna adquirida por meio da mineração de ouro. Impressionado, Nomazir decidiu que também queria ficar rico e pediu ao amigo que lhe desse informações sobre como iniciar uma mineração. O amigo de Nomazir disse-lhe que era necessário um grande investimento para começar a minerar o ouro e sugeriu que ele fosse à Babilônia em busca de ajuda. Nomazir seguiu o conselho do amigo e foi até a cidade dos sábios, onde conheceu o próprio Arcade, que lhe ensinou a regra de ouro da riqueza: uma parte de tudo o que você ganha é sua para manter.
Nomassir percebeu que não precisava se aventurar em uma mineração perigosa, mas sim ir aplicar a regra de ouro em sua própria vida. Ele começou a economizar e investir sabiamente, tornando-se um homem próspero e bem-sucedido. A lição desta parábola é que a sorte pode sorrir para aqueles que são prudentes com seu dinheiro e investimentos. Em vez de procurar atalhos para a riqueza, é melhor seguir princípios sábios de investimento e economia. A última parábola é intitulada O Sonho do Rei. Nessa história, o rei de Babilônia, que estava preocupado com sua cidade empobrecida e sua economia em declínio, teve um sonho revelador em que um sábio homem de uma terra distante o visitou e o aconselhou a seguir 6 leis para trazer prosperidade à sua cidade. O homem sábio explicou que as 6 leis eram simples, mas essenciais para garantir a prosperidade da cidade. A primeira lei era de que todo homem deveria aprender a viver dentro dos seus meios. A segunda lei era de que todo homem deveria ter um plano claro para multiplicar a sua riqueza. A terceira lei era de que todo homem deveria encontrar maneiras de tornar o dinheiro a trabalhar para si mesmo. A quarta lei era de que todo homem deveria ter uma casa própria que o ajudaria a economizar dinheiro e a proteger sua família. A quinta lei era de que todo homem deveria garantir um futuro seguro para si mesmo e para sua família, poupando parte de sua renda regularmente. E a sexta e última lei era de que todo homem deveria buscar o conselho de pessoas sábias e confiáveis antes de tomar decisões financeiras importantes. O rei acordou do sonho com uma nova perspectiva de vida e determinação de aplicar as 6 leis em sua cidade. Ele instruiu seus líderes a compartilhar as leis com o povo e a ensiná-las em suas escolas. Em pouco tempo, a cidade de Babilônia floresceu novamente e se tornou uma das cidades mais ricas e prósperas da época. Concluímos que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico atemporal que oferece lições financeiras valiosas para todos. Se seguirmos os princípios financeiros importantes apresentados neste livro, podemos construir uma vida financeira saudável e próspera. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que possam aplicar estes princípios em suas vidas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!